Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. O caminho do conhecimento. O sol se pusera por trás das montanhas, e o brilho rosado ainda estava sobre a cordilheira rochosa ao leste. O caminho levava para baixo, serpenteando de um lado para outro pelo Vale Verde. Era uma tarde calma e havia uma leve brisa entre as folhas. A estrela vespertina acabava de surgir bem acima do horizonte e logo estaria bastante escuro, pois não haveria lua. As árvores, que eram amplas e acolhedoras, estavam recolhendo-se em si mesmas para a noite escura. Estava frio e silencioso entre esses morros, e agora o céu estava cheio de estrelas, e as montanhas estavam bem definidas e nítidas contra elas. Aquele cheiro peculiar da noite enchia o ar, e essa quietude parecia penetrar nas rochas, nas árvores, em todas as coisas ao redor, e os passos no caminho acidentado não perturbavam isso. A mente também estava totalmente quieta. Afinal, a meditação não é um meio para produzir um resultado, para criar um estado que foi ou que poderia ser. Se a meditação é com intenção, o resultado desejado pode ser alcançado, mas aí não será meditação. É apenas a realização do desejo. O desejo nunca é satisfeito, não há fim para ele. O entendimento do desejo, sem tentar pôr-lhe um fim ou sustentá-lo, é o início e o fim da meditação. Mas existe algo além disso. É estranho como o meditador persiste. Ele procura continuar. Ele se torna o observador, o experienciador, um mecanismo de recordação, aquele que avalia, acumula, rejeita. Quando a meditação é do meditador, ela somente fortalece o meditador, o experienciador. A quietude da mente é a ausência do experienciador, do observador que está consciente de que ele está quieto. Quando a mente está quieta, há o estado desperto. Você pode estar desperto intermitentemente para muitas coisas. Você pode sondar, procurar, indagar, mas essas são as atividades do desejo, da vontade, do reconhecimento e do ganho. Aquilo que é um dia despertado não é nem desejo nem o produto do desejo. O desejo gera o conflito da dualidade, e conflito é escuridão. Bem relacionada e rica, ela agora estava à procura do espiritual. Ela procurou os mestres católicos e os mestres hindus, estudou com os sufis e envolveu-se um pouco com o budismo. Claro, acrescentou, também andei sondando o oculto e agora vim aprender com você. A sabedoria está no acúmulo de tanto conhecimento? Se posso perguntar, o que você está buscando? Fui atrás de coisas diferentes em períodos diferentes de minha vida, e o que busquei, de modo geral, encontrei. Acumulei muita experiência e tive uma vida rica e variada. Li bastante sobre uma variedade de assuntos e fui a um dos analistas eminentes, mas ainda estou buscando. Por que você está fazendo tudo isso? Por que essa busca, seja ela superficial ou profunda? Que pergunta estranha de se fazer. Se a pessoa não buscasse, ela vegetaria. Se ela não aprendesse constantemente, a vida não teria significado algum. Seria o mesmo que morrer. Mais uma vez, o que você está aprendendo? Ao ler o que outros disseram sobre a estrutura e o comportamento dos homens,
Ao analisar as diferenças sociais e culturais, ao estudar qualquer uma das diversas ciências ou escolas de filosofia, o que está coletando? Acho que se ao menos tivesse conhecimento suficiente, isso me protegeria da luta e infelicidade. Então, coleciono isso onde posso. O conhecimento é essencial ao entendimento. O entendimento vem pelo conhecimento? Ou o conhecimento impede o entendimento criativo? Parece que pensamos que, ao acumular fatos e informações, ao ter conhecimento enciclopédico, podemos nos libertar de nossos grilhões. Isso simplesmente não é assim. Antagonismo, ódio e guerras não foram impedidos, embora todos nós saibamos como são destrutivos e devastadores. O conhecimento não é necessariamente um impedimento para essas coisas. Pelo contrário, ele pode estimular e incentivá-las. Portanto, não é importante descobrir por que estamos reunindo conhecimento? Conversei com muitos educadores que acham que, se o conhecimento pudesse ser difundido de forma suficientemente ampla, ele dissiparia o ódio do homem pelo homem e impediria a completa destruição do mundo. Acho que é nisso que a maioria dos educadores sérios está interessada. Embora agora tenhamos tanto conhecimento em muitas áreas, isso não impediu a brutalidade do homem contra o homem, mesmo entre aqueles do mesmo grupo, nação ou religião. Talvez o conhecimento nos esteja cegando para algum outro fator, que seja a real solução para todo esse caos e infelicidade. Qual é ele? Em que espírito você está fazendo esta pergunta? Uma resposta verbal pode ser dada, mas estaria apenas acrescentando mais palavras a uma mente já sobrecarregada. Para a maioria das pessoas, o conhecimento é o acúmulo de palavras ou o fortalecimento de seus preconceitos e crenças. Palavras e pensamentos formam a estrutura na qual a autoimagem existe. Essa imagem encolhe ou aumenta pela experiência e conhecimento, mas o núcleo fundamental do ser permanece, e o simples conhecimento ou aprendizado jamais pode dissolver isso. Revolução é a dissolução espontânea desse núcleo fundamental, dessa imagem, ao passo que a ação originada do conhecimento auto-perpetuado só pode levar a mais infelicidade e destruição. Você sugeriu que poderia haver um fator diferente, que é a verdadeira solução para todas as nossas infelicidades. E estou perguntando com toda a seriedade, qual é esse fator? Se esse fator existe e a pessoa puder conhecer e construir sua vida toda em torno dele, uma cultura totalmente nova poderia muito bem ser o resultado. O pensamento nunca poderá encontrá-lo, a mente nunca poderá buscá-lo. Você quer conhecer e construir sua vida em torno disso, mas o você, com seu conhecimento, seus medos, suas esperanças, frustrações e ilusões, jamais poderá descobri-lo, e sem descobri-lo, simplesmente adquirir mais conhecimento, mais aprendizado, só atuará como outra barreira para que aquele estado tome forma. Se você não me guiar até ele, eu terei de ir buscá-lo por minha conta, e ainda assim você sugere que toda busca deve cessar. Se houver orientação, não haverá descobrimento. É preciso haver liberdade para descobrir, não orientação. A descoberta não é uma recompensa. Temo que não compreenda tudo isso.
Você busca orientação para encontrar, mas se você for orientada, não será mais livre. Tornar-se-á uma escrava daquele que sabe. Aquele que afirma que sabe já é um escravo desse conhecimento, e ele também precisa ser livre para encontrar. Descobrir é de um momento para outro. Então, o conhecimento torna-se um impedimento. Poderia, por favor, explicar um pouco mais? O conhecimento é sempre do passado. O que você conhece já está no passado, não é? Você não conhece o presente ou o futuro. O fortalecimento do passado é o caminho do conhecimento. O que pode ser descoberto pode ser totalmente novo, e seu conhecimento, que é o acúmulo do passado, não pode sondar o novo, o desconhecido. Você quer dizer que a pessoa precisa livrar-se de todo o seu conhecimento se quiser encontrar Deus, o amor ou o que quer que seja? O ser é o passado, o poder de acumular bens, virtudes, ideias. O pensamento resulta desse condicionamento de ontem, e com esse instrumento você está tentando descobrir o incognoscível. Isso não é possível. O conhecimento precisa cessar para a outra coisa existir. Então, como alguém pode esvaziar a mente do conhecimento? Não existe um como. A prática de um método apenas condiciona ainda mais a mente, pois então você tem um resultado, não uma mente que esteja livre do conhecimento, do ser. Não há um caminho, mas apenas a conscientização passiva da verdade com respeito ao conhecimento.